A graça e a paz de nosso Senhor Jesus são as nossas mensagens que gravamos todos os dias. E hoje iremos falar as mulheres na igreja primitiva. Atos dos Apóstolos, no primeiro capítulo. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Desde os primeiros tempos, as mulheres se destacavam na igreja e se entregavam ao serviço cristão através de uma vida dedicada à obra de Deus. Enfileiraram a galeria dos heróis da fé. Hebreus 11, 35 até o verso 40. Como verdadeiras heroínas que lutaram pelo Evangelho. Suas histórias não podem jamais ser esquecidas para inspirar outras mulheres lutadoras. As mulheres foram responsáveis diretas pelo crescimento na igreja primitiva. Em Roma, existia 15 mulheres para cada 8 homens, mostrando que numericamente prevaleciam no contexto da igreja. E hoje iremos conhecer essas mulheres da igreja primitiva e as mulheres da igreja no Novo Testamento. Dorcas, uma mulher caridosa que ajudava muitas pessoas necessitadas em Jope e por isso era muito querida pelo povo. Foi ressuscitada através da oração de Pedro. Isso está lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, versículo 36 até o 42. Maria, mãe de João Marcos, que tinha uma igreja reunindo em sua casa. Atos 12, 2. Lídia, fundadora da igreja em Filipos, a partir de sua casa, de onde o evangelho entrou na Europa. Atos 16, versos 14 e 15. Damares se converteu ouvindo o apóstolo Paulo no Areópago, em Atenas. Atos 17, 34. Priscila, esposa de Áquila, fazedora de tenda com seu marido e companheiros de viagem missionárias com Paulo. Atos 18, verso 1, 3. E Romanos 18, 21. 1 Coríntios 16, 19. Foram discipuladores de Apolo. Atos 18, 18. Febe, mulher enviada para servir a igreja em Cencreia, considerada diaconisa. Romanos 16. Foi uma mensageira que levou a carta de Paulo aos romanos. Maria, uma cristã em Roma, elogiada pelo serviço prestado aos apóstolos. Romanos 16, 6. Júnias, parente do apóstolo Paulo e esposa de Andrônico. O casal se converteu antes de Paulo e provavelmente foi referência discipuladora para ele. Os dois foram citados por Paulo como apóstolos. Romanos 16, 7. Trífona e Trifosa,
provavelmente duas irmãs que trabalhavam na igreja em Roma. Péside, mulher trabalhadora entre os cristãos romanos, considerada amiga de Paulo. Júlia, cristã da família de Fílogo, possivelmente irmã ou esposa. Irmã de Nereu, embora não cite o nome, o texto declara que juntos dirigiam uma igreja doméstica em Roma. Évódia e Síndique, duas mulheres da igreja em Filipos, que se desentenderam e por isso foram exortadas por Paulo, provavelmente seriam líderes, colaboradoras dos Filipos. Filipenses 4, 2, verso 2 e 3. Ninfa, mulher que hospedava a igreja dos Colossenses em sua casa. Lloyd e Eunice, avó e mãe do jovem Timóteo, eram mulheres judias que provavelmente teriam se casado com homens gregos. Ensinavam Timóteo no Evangelho desde criança. 2 Timóteo 1,5. Áfia, provavelmente a esposa de Filemon, mulher hospedeira que recebeu cristãos em sua casa. O destaque de sua citação demonstra que era uma mulher influente e colaboradora do ministério de Paulo. Filemon 2. Cláudia, possível companheira de prisão do apóstolo. 2 Timóteo 4:21. Estas 19 mulheres citadas na igreja do Novo Testamento revelam que a presença feminina era marcante, exercendo liderança no meio dos apóstolos. Mas elas não eram apenas colaboradoras dos apóstolos, também exerciam funções de destaque. E algumas funções exercidas por mulheres na igreja apostólica. Embora a palavra apóstolo não era usada no feminino, como também a palavra discípulo e outras que eram acompanhadas do termo mulher, como mulher apóstolo e discípulo mulher, para designar gênero. O sentido neotestamentário da palavra apóstolo é o de enviado ou missionário. Sendo assim, mulheres enviadas em missão poderiam ser consideradas apóstolas, mesmo que não recebesse diretamente esse título. Em Romanos 16, 7, Júnias e seu esposo Andrônico são chamados de notáveis entre os apóstolos, incluindo aqui a figura feminina. Muitas mulheres tinham o dom de profetizar, cumprindo a profecia de Joel, em que o Espírito Santo é derramado sobre filhos e filhas, servos e servas. Atos 2,17. No dia de Pentecostes, estavam reunidos cerca de 120 discípulos e havia muitas mulheres entre eles. Quando todos receberam o Espírito Santo, podemos definir a profecia incluindo o ato de anunciar a palavra de Deus, que pode ser entendido também como pregação. No texto de 1 Coríntios 11:5, onde há orientação sobre toda mulher que ora ou profetiza. Embora Paulo coloque restrições e exija o uso do véu pelas mulheres como um ato de submissão aos homens. E mesmo assim, o texto revela que as mulheres tinham liberdade de profetizar nas igrejas. As 4 filhas de Filipe, o evangelista, eram profetisas. Atos 21:9. Diaconisa é traduzido como serviço ou ministério. Quando Paulo orienta sobre o perfil do diaconato em 1 Timóteo 3:11, se dirige também às mulheres do mesmo modo, colocando-se em igualdade com os demais diáconos.
O texto aqui não se refere às mulheres em geral na igreja, ou às esposas dos diáconos, mas sim às mulheres que exerciam efetivamente o diaconato. Muitas mulheres trabalhavam na igreja e tinham seus nomes associados à palavra diaconia, como no caso de Febe em Romanos 16, citando Febe que está servindo a igreja de Cencreia, onde a palavra servindo é diacono. Vários pais da igreja citaram o exercício dos ministérios das diaconisas na igreja primitiva. Os presbíteros eram anciãos da igreja, que atuavam no ministério pastoral. Em 1 Timóteo 5:2, onde se traduz mulheres mais velhas ou anciãs, o texto original é presbiteros, presbutero, no plural e feminino mostram que havia várias presbíteras na igreja. O mesmo acontece em Tito 2:3, quando cita as mulheres idosas como modelo de instrução para outras mulheres mais jovens. Tito 2, verso 3 e 5. Isso demonstra que as mulheres mais experientes colaboravam no ministério pastoral da igreja. Chegamos à conclusão final. As constantes citações das mulheres no Novo Testamento revelam que o cristianismo primitivo não era um movimento patriarcal, mas familiar e inclusivo. Segundo Verne George, as mulheres citadas nas cartas paulinas eram coadjutoras de Paulo, que embora demonstre alguns momentos não aceitar o ministério feminino, reconhece o serviço de várias mulheres na igreja. E chega a desconfiar que as traduções do grego neotestamentário tenham sido tendenciosas, preferindo expressões masculinas. Mesmo assim, não conseguiram evitar a evidência da influência feminina na igreja. Dentre os ministérios no corpo de Cristo, não há apenas homens, por isso negaria o princípio da diversidade. 1 Coríntios 12 ao 27. Não existe mais diferença entre homens e mulheres na obra de Deus. Gálatas 3:28. Porque em Cristo somos um. Amém. A palavra do Senhor.